Isso é que foi é bem legal. polêmico, né? Polêmico, mas sincero. Uma sinceridade realmente. Agora, eu fiz uma entrevista com o Frota, qualquer hora eu vou soltar aqui no programa, para o pessoal assistir. Está no meu canal no YouTube. Se você quiser assistir, tem a parte 1 e a parte 2. Falta a parte 3 ainda que eu não postei. Você vai ver um Frota diferente daquele que você conhece da Rede Globo, daquele que você conhece da televisão, do polêmico Frota. Você vai conhecer um Frota mais família, um Frota diferente, um Frota que se reinventou. Muito interessante a entrevista no meu canal Gilbert Fico, tá bom? Gilbert Fico. Só você entrar lá, se inscreva, aperta no sininho. Tem um sininho lá, viu? Você clica no sininho que você vai vendo as atualizações do canal. Muito bem. Tem uma imagem aí, Paulinho, do Bolsonaro pegando um voo para Minas Gerais. Olha, eu gosto de falar do Bolsonaro aqui, por quê? Porque ele já me manda a pauta pronta já, não preciso fazer nada, é só mostrar o vídeo que já está pronta a minha pauta. Mostra aí, Paulinho. Isso foi ontem, se eu não me engano foi ontem, olha lá, o pessoal filma. Filmou, acho que... Olha lá. Aí ele começa a tirar foto com a turma. Só chega, tira a fotinho. Numa boa, tranquilão. Muito diferente da senhora Gleisi Hoffmann quando entra no avião. Muito diferente do Gilmar Mendes. Muito bem lembrado quando pega um avião doméstico, né, de voo doméstico, né, que não utiliza aí os seus jatos. Não é verdade? Olha aí que diferença. Não é mesmo? Pode voltar aqui em mim, Paulinho. Agora, já pensou se é o Aécio Neves, hein, Antônio, pegando o mesmo voo? Eu não sei se eles estão deixando você levar ovo para jogar pro avião, né? Pois é. O Bolsonaro falou uma frase que eu achei engraçadíssima. Ele falou assim, o Lula transformou o Brasil num galinheiro e agora ele está colhendo os ovos. Tava na hora, né? Hein, Heloísa? Mais ou menos isso ou não? É mais ou menos por aí mesmo. E eu sou de direita assumida também. Você é de direita assumida também? Olha aí, tá vendo? Causa muitas brigas também, no Facebook. Pra sempre. É mesmo? Eu não assisto televisão brasileira desde que o Lula se elegeu, em 2001. Olha aí. Então, agora eu não apresentei. Meu Deus, que bola fora, eu não apresentei a Luciana Rondon. Luciana, vamos fazer uma apresentação especial para a Luciana. Tem os aplausos aí para a Luciana ou não? Tem uns aplausos para a Luciana. Como que eu dou um bola fora dessa? Me empolguei aqui. Luciana Rondon, psicóloga, coach e escritora, obrigado pela sua presença, Luciana. Obrigada eu. Tá bom, aceitou. Convite. Eu que agradeço, você meio de última hora, correndo, aceitou nosso convite. Não, eu vou lá, vou levar meu filho da escola e corro pra lá, né? Obrigado por ter vindo. Desculpa, me empolguei aqui. Me empolguei com o Frota. Frota, me empolguei, cara. Esqueci até do convidado aí, mas receba aí os nossos aplausos. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Luciana, e aí, se fosse o Aécio Neves ali, hein? Será que... Polêmica, hein? Ia tirar fotinho com a galera do voo ou será que ia rolar ficar uma bem, vaia? ia rolar Como uma o vaia. Antônio falou, será que não ia rolar um ovo? Não sei se pode levar ovo dentro do Ia rolar uma avião. vaia e a vergonha... Tá feio, né? O pessoal, às vezes, eu falei isso no programa passado, o pessoal confunde um pouco. Gente, o Aécio Neves ainda não foi julgado, ele precisa ser julgado e caso seja condenado, aí sim será preso, né? Vamos falar a coisa correta aqui dentro. Por que não foi preso nem julgado ainda? Porque ele tem foro privilegiado, já falei isso, né? Já falei. Tem foro privilegiado e com foro é STF. Simples assim. Se não tem foro, é Moro. Simples, se tem foro... É simples e complicado simples ser e complicado. STF. Depende dos amigos que ele tem lá. Justamente. Né? Depende de quem é amigo dele lá no STF. Porque, né, Antônio? Esse foro privilegiado é um grande problema, né? A gente recebe toda hora no WhatsApp, assinatura para acabar com o foro privilegiado, mas sabe que quem tem que acabar é eles mesmo, eles não vão. Né? É verdade. Eles fizeram agora um ajuste onde deputados e senadores, né, perderiam o foro, iriam para a primeira instância. Mas acharam um pouco. Os críticos do foro privilegiado falaram, olha, eu acho que foi brando, né? Agora tem um outro ministro lá que queria já mexer novamente, tipo, para estender isso para governadores, etc. Eu acho que a pressão popular, Antônio, a pressão popular vai ter que mudada continuar, já, né? que é justamente essa alteração que teve foi por pressão. Pressão popular. Aí a gente tem que tudo que continuar. está acontecendo no Brasil está sendo por pressão popular, porque se Mas deixar a sempre cargo teve, desses caras, né? Sempre teve que ser, né? Acho que a gente, nesse movimento o Lula pelo menos serviu para isso, as pessoas finalmente acordaram, né? Eu fui mestrando no Japão, e lá os prefeitos, que seriam a figura do prefeito,
e do governador, ela é demitida. Qualquer problema, ele é imediatamente. Não, no Japão... 15 dias o cara Antônio, tá demitido. Você sabe que e no preso. Japão, o japonês, se for pego no escândalo de corrupção, você sabe o que ele faz, né? Muitos deles, né? Se ele tiver honra mesmo, ele se mata, né? Que é o certo. É a tradição, é a cultura dos caras. Aqui, o que acontece? Nada. Mas foi justamente a nossa ausência de Vai tentando interesse burlar a que... situação. Ó, empurrando, né? Empurrando, e vamos pra lá, e empurra Aquele pra cá, movimento e de ir pra rua, como você estava falando, foi muito importante. Foi quando eu percebi que tinha uma esperança, né? E aquele sobrinho maluco do Zeca, falando que não ia acontecer nada, acho que aquilo mexeu com o brio das pessoas. Foi bom, entendeu? Eles mesmos ajudaram as pessoas a acordarem, eu acho. Sem dúvida nenhuma. Veja, quando o povo realmente toma uma posição e não sai para a rua simplesmente para ficar tirando selfie, eu vejo muita gente indo para a rua para tirar selfie, para postar no Facebook, ele não sabe nem por que está lá. Uma vez eu saí numa manifestação, perguntei para o cara, você sabe por que você está aqui? Ele falou, hã? Não, eu vi a turma andando, eu andei aqui no meio da turma e comecei a andar também. Achei legal, tinha um monte de menina bonita. Eu falei, opa, é agora, né? De repente a pessoa acha que fica bem de verde e amarelo. Exato. Colocou a camisa de seleção brasileira e foi caminhar para ver se ele ficava bem de verde e amarelo, né? Tem isso. Eu acho assim que realmente quando você tem um porquê e você abraça a causa com sentido, funciona, mesmo que seja um número até pequeno de pessoas, né? Mas quando se tem um propósito, exatamente, aí estamos aí com um resultado. Exatamente. Muitas coisas que vêm acontecendo no Brasil de transformação, tá certo, falta muito ainda, mas digamos, entre aspas, aí, o pouco que aconteceu foi por pressão popular. Isso vocês não têm dúvida, eu também acredito nisso. O caminho é esse. O povo tem que brigar pelo direito dele. Ninguém vai brigar. O político não vai brigar pelo direito do povo. São duas figuras diferentes. Se o povo não se manifesta, cada um tem que brigar pelo seu direito. O cara tá lá ganhando auxílio moradia, ganhando auxílio terno. Nunca consegui entender. Nós temos, Antônio, o congresso mais caro do mundo. Ah, com certeza. Vocês sabiam disso? E o judiciário mais caro do mundo também. Você acha que o Estado aguenta? Quando eu falo Estado, o governo aguenta? Isso não aguenta, lógico que vai quebrar, né? Isso me parece até óbvio, não é verdade? A matemática é muito simples. Você jamais gasta mais do que você ganha. É como na sua casa, né? Exatamente, como na sua casa. Se você gasta se você ganha R$1.000, ou é pouco, mas você não pode gastar 1.000, você tem que gastar 900. Você vai ter que se adaptar a sua vida a 900, paciência. Não é? Se você gasta 10 mil, não gasta, né? Ou ganha bem pra caramba. O cara ganha super bem, R$10.000 por mês e gasta 15. Se ele ganha 15, ele gasta 20, quer dizer, não tem limite. Então, essa cultura já vem de baixo, né? E o governo faz exatamente a mesma coisa. Ele faz exatamente a mesma coisa. E quando ele arrecada bastante, ele dá um jeitinho de inflar a máquina ainda mais. Opa, estamos com grana? Contrata mais. Na realidade... Abre um ministério ali, agrada o fulano, agrada o ciclano. Na realidade, foi a omissão do povo que deixou eles fazerem isso. Claro, sem dúvida. Nós praticamente endossamos toda essa sujeira. Toda essa sujeira. O povo brasileiro... A gente continua endossando, né? Se você tem, assim, governadores que não fazem coisa nenhuma, absolutamente coisa nenhuma, e assim, fala assim, mas eu não tô roubando. Ué, mas 4 anos sem fazer nada, e acha que está certo, e as pessoas ficam assim, que lindo isso. Tem alguma coisa errada. Mas e aquele que fala, mas eu acho que ele é falta de rouba, mas faz? Pelo amor Esse de é mais Deus. terrível ainda. Ele rouba, mas ele faz. Como nós temos isso casos aí é de uma coisa que vários nós temos, políticos que são reeleitos, sabendo a trajetória criminal deles, e o povo Aí elege você de tem novo. que ver o que é pior, se é o que rouba mais faz, ou o que ele não faz nada e só rouba quieto. Então, Se puxa de um lado, arrebenta do outro. Né? Realmente não é uma situação confortável. Pode falar, Mas Luciana. aí eu acho uma coisa, gente, que é fundamental, é que as pessoas, primeiro, muitas não se interessam pela política ainda. Melhorou muito isso, mas eu escuto, assim, muitos jovens, assim, não quero nem saber de política, embora isso tenha mudado bastante. Mas a partir do momento que você realmente começa a ter a educação, né, e a consciência do que realmente está acontecendo, é uma outra. Exatamente, a coisa começa a acontecer de verdade. Eu vou fazer uma observação aqui, eu vou até fazer um programa, eu vou escolher um programa para falar especificamente disso, onde nós temos aqui no Brasil, na verdade, é um problema cultural. Quando eu falo de cultural, a cultura está ainda além da ideologia.
Porque deixou de ser ideológico e passou a ser cultura. Quando passa a ser cultura é pior, porque ela se enraiza. Ou seja, no Brasil o que acontece? Foi moldado uma nova cultura onde as pessoas nascem achando que é uma coisa e na verdade é outra. Ela tampouco sabe o que ela é. Ela vai descobrir quando você realmente a indaga e a coloca frente a frente com determinados problemas, ela começa a entender que ela não é nada daquilo que ela pensou que era. Então, na verdade, houve uma mudança cultural no Brasil, onde se destruiu praticamente todas as bases familiares, todas as bases que dão sustentação à sociedade. Já falei isso aqui, estou repetindo. Vou falar um programa inteiro disso aqui, porque é um assunto extenso, vou trazer pessoas aqui para falar, vocês também podem vir. Certo? Então, o problema do Brasil é cultural. E se não resolvermos o problema cultural, continuaremos andando em círculos, assim como aquele cachorrinho que corre atrás do próprio rabo, girando. Ou seja, ele gira, mas não sai do lugar. E pior ainda, ele cava um buraco para baixo. E quando você faz isso aqui, ó, é igual um peão. Você não sai do lugar e ainda vai para baixo. Esse é o problema do Brasil. Se não tivermos o mínimo, como a senhora mesmo disse, e está corretíssimo, de conhecimento, o mínimo de conhecimento, a gente não sai disso. Infelizmente eu tenho que dizer, e é verdade isso que eu estou dizendo. Nós temos uma boa oportunidade agora em outubro, não sei se vai dar tempo, espero que dê. E também não esperar em outubro, né, aquela coisa do super-herói, que o brasileiro ele achava antigamente quando era criança que ia surgir um super-herói e que ia resolver todos os problemas, como um conto de fadas, né? Aí elegeram um que deveria assim, ser sem estudo, sem nada, mas não era burro. Não, né? Não, ele absolutamente. foi bastante insistente. Você vê, tem candidatos que não conseguiram se eleger da época dele e continuam na escola dele. Sim, tipo assim, uma hora eu vou. Sim, Foi o que aconteceu com ele. O Lula, quando foi eleito a primeira vez, já tinha sido candidato outras 3, eu acho. Então assim, foi da insistência. Ele falou, uma hora eu consigo passar. Né? E você tinha lá a figura do super-herói. Porque foi o que eu acabei de dizer agora também, o meu querido Antônio. Houve uma mudança cultural. Por que o Lula conseguiu passar? Porque ele conseguiu enfiar na cabeça das pessoas que o socialismo era uma coisa interessante e nós deveríamos ingressar para lá. Então houve essa mudança, isso vem de 40, 50 anos, né? Agora. Gilbert, eu acho que o Lula, ele foi muito inteligente. Ele tem inteligência para o bem e para o mal, né? O mal, claro. O que acontece, na minha opinião? Ele fez apenas um cálculo matemático e falou, bom, eu preciso de X para me eleger. E ele lançou esse que já existia, Bolsa Família com outro nome. E esse programa faz com que a pessoa fique presa nele. Por quê? Porque essa pessoa não está preocupada com o amanhã. Não está. Ela preocupa com o hoje dela, porque ela precisa do arroz e do feijão. E ele, esperto como é, fez o assistencialismo estatal. O assistencialismo o socialismo. Eleitoral, né? Então, até que essas pessoas consigam entender que com esse cartão, que é necessário para muitas pessoas... Sim, eu não sou contra também. Algumas pessoas que é necessário, que ele não seja a venda do seu futuro, né? Da sua família, que infelizmente Eu disse aqui uma vez que é o seguinte, se você tem 51% de pessoas dependentes diretamente do Estado, você nunca mais sai do círculo vicioso. Nunca mais, porque a pessoa, como a senhora mesmo disse, ela entra dependendo do Estado e acaba votando nessas pessoas que causam dependência dela e permanecem e perpetuam no poder. E ela continua dependendo do Estado e continua com essa pessoa no poder. E ela entra num círculo vicioso. E é o grande desafio é o que aconteceu no Brasil, dos próximos políticos e do povo de transformar isso, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante. Até que ponto essas pessoas, e também podemos até abrir um pouco mais, como é que está o sonho dessas pessoas, né? O que elas almejam? Será que elas conseguem parar um pouquinho para poder sonhar? Ou elas não têm mais nem esperança, né? Eu acredito que não, que ela está preocupada com o gás, o feijão, o arroz, pagar aquela conta e pronto. Eu tive uma vez na última eleição, eu comentando com a minha manicure assim, eu tentando convencê-la para ela votar. Ela falou, quer saber? Eu vou pegar meu 50 e pronto, tô nem aí. Falei, mas menina, esse 50 que você vai pegar hoje... Eu tenho vontade de chorar, às vezes. Então, eu fiquei tão indignada. Eu falei, esse 50 que você vai pegar agora, você vai comer uma feijoada.
E a educação do seu Depende filho? de onde ela for, nem a feijoada nem a ela feijoada. Então, você percebe que ainda existe uma massa enorme, Antônio. E ontem, eu escutando o Karnal, ele falou que a minha geração, principalmente, que é a mesma do Karnal, nós não vamos ver essa transformação, né? Mas é o sonho que a gente tem, e eu, como avó hoje, procuro passar para os meus netos e que gostaria de deixar um mundo melhor para eles, Com né? certeza. Eu tive um evento com o Karnal o ano passado e a gente conversou bastante. E ele falava muito sobre as medidas paliativas. São as que agradam a população à primeira instância, né? Você olha assim ela parece lindo, por exemplo. Lá em São Paulo fizeram bastante isso. Eles, em algumas cidades, construíram... No lugar de construir hospitais, ele falou, nossa, é tão interessante. No lugar de você construir um hospital que custa a mesma coisa que você organizar uma caravana, dessa de médico, né, para enganar o povo, eles fazem as caravanas. E o povo acha que a caravana foi ótima. Só que ela esquece que o dinheiro que gastou com a caravana construiria o hospital. Que ficaria para sempre. Ficaria para sempre. Aí você não precisaria da medida paliativa que seria a caravana. Gente, são umas coisas tão óbvias que parece que a gente vive no mundo do País das Maravilhas. Realmente, né? é muita coisa óbvia, verdadeiramente, né? Que está transparente, está aí para todo mundo ver, mas parece que as pessoas não têm uma dificuldade para entender esse tipo de coisa, né? Fazer uma conta simples, Mas rapidinho, é a falta né? da educação. É a falta da educação, que eu falei, o problema nosso aqui é cultural. Se não resolver o problema cultural, fica o cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. Segunda-feira estará aqui, gente, presta atenção, olha, segunda-feira estará aqui o Felipe Marcelo Gimenez, que é Procurador-Geral do Estado, que vai discorrer aqui sobre o voto impresso. Você não pode perder, o Felipe vai estar aqui segunda-feira, tá aí a foto dele. Esse é um discurso que ele fez lá no Senado. Vocês conhecem o Felipe ou não? Não? Olha, o Felipe hoje é uma das maiores autoridades aí no tocante ao voto impresso, tá? Tá brigando lá em Brasília. A minha amiga Bia Kicis, você conhece a Bia Kicis? A Bia Kicis também vai participar talvez por Skype com a gente. Né, tá lá em Brasília, o pessoal que tá brigando mesmo, né, por vocês, por nós, pelo povo, tá? Brigando por todos nós, que é o voto impresso, porque a senhora confia na urna eletrônica? Não, jamais. Você confia? Vocês acreditam no confia, resultado da Antônio? última eleição, da Dilma? Gente, eu tenho esse sentido ótimo, sabe, assim, quando... Não é verdade. Pois é. Eu tenho certeza então, que não é verdade. o ministro disse que a urna eletrônica é uma torradeira. O ministro Fux deu uma entrevista lá para o Bial, né? Aquele programa chato do Bial lá. Deu uma entrevista para ele lá dizendo que a urna eletrônica ela não é conectada na internet, ela é uma torradeira. Gente, os americanos rejeitaram a nossa urna eletrônica, não é por nada. Os americanos... estão há mais tempo que a gente. Se eles rejeitaram, alguma coisa está errada. A urna eletrônica só é utilizada, Antônio, no Brasil, em Cuba e na Venezuela. Só países... Que coincidência, né? Mas, Acho que com Gilbert, pouca corrupção. Nossa, que coincidência, se olha. a gente for analisar o mundo globalizado, que essa inteligência artificial que nós estamos vivendo hoje, é muita inocência prever que não é possível manipular, né? Na verdade, Heloísa, é o seguinte, a gente tem que partir do princípio, como disse um grande comunista aí, né, lá da antiga União Soviética, ele disse o seguinte, não importa quem vota em quem, o importante é quem apura. Hã? Com certeza. Não adianta, quem você votou não me interessa quem você votou. Seu O importante voto é que ele está perdido. fazendo a apuração. Então, quando nós falamos em urnas eletrônicas, é óbvio que a urna sozinha não vai fazer nada, ela vai fazer o que você manda. Né? Assim como o senhor falou da torradeira, ministro, se o senhor colocar um pão na torradeira e apertar o botão, ele funciona. Ela não vai fazer sozinha. Você vai ter que apertar um botãozinho lá, porque não existe ainda torradeira telepática. Né? A urna é a mesma coisa, eu vou ter que ir lá apertar o botãozinho, apertar confirma, branco ou nulo, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, é óbvio. Porém, depois esses dados são transmitidos por pessoas. Não é a urna que chega lá e fala, opa, pera aí um pouquinho, eu acho que eu vou pegar uns votinhos aqui pro fulano. Não é assim não, entendeu? São pessoas. Quando a gente fala que a urna pode ser burlada, é que pessoas podem invadir, roubar dados, como já foi comprovado. Já tentaram entrar na urna eletrônica e conseguiram.
Tem inúmeros vídeos aí na internet, inúmeras matérias mostrando esse tipo de coisa. Inclusive foi acho que o ano passado, numa feira que teve de tecnologia, o cara levou a urna lá, o cara entrou na urna de novo. Mas, Gilbert, se a pessoa consegue entrar na sua conta, tirar o seu dinheiro, como já aconteceu com a minha empresa mesmo, o cara entrar no sistema do Banco do Brasil, que em tese deveria ser o mais protegido, tirar o dinheiro, fazer transferência para várias contas e sumir com o dinheiro, agora você imagina, ele não consegue fazer numa Exatamente. urna, que é uma maquininha, tipo uma registradora. Exatamente. Agora o grande Muitas coisas problema... envolvidas, né? Muitas coisas, muitos interesses envolvidos. Muitos interesses. Agora, sabe qual é o grande problema também, Luciana? É que é o seguinte, essas urnas, a grande briga pelo voto impresso é que essas urnas não são auditáveis. Entendeu? Não são auditáveis, ou seja, a gente não consegue recontar. Pô, eu tenho uma dúvida aí, eu gostaria de fazer uma recontagem, ver como se fazia no voto de papel. Essa até é uma boa pauta para assim, tá, beleza, vai votar a escrita. Mas e aí, a recontagem vai ficar disponível para as pessoas verem? Sim, aí você tem como auditar, porque veja bem, se Isso. você digita lá o número do ciclano, do fulano, do beltrano, ele faz o voto eletrônico e também deposita pela impressora, eles falam que não tem dinheiro para colocar impressora em todas as urnas, vão colocar em 5%. É um país tão pobre o nosso. Recolhe tão pouco arrumaram dinheiro imposto. pro fundão lá, né? O fundão eleitoral, pouco eles imposto arrumaram que a uma gente boa paga, grana. né? Exato. Então, aí deposita o seu votinho lá. Se porventura tiver alguma dúvida, você pode impugnar, pedir a recontagem, vai ter que bater o seu voto eletrônico com aquele voto impresso. Simples. Não é? Mas eles alegam, os ministros do TSE alegam que não tem dinheiro para essa próxima eleição, termos impressoras em todas as urnas. Então terá 5% das urnas apenas. E esse rapaz aí, juntamente com outras pessoas, inclusive estamos brigando, estamos reclamando que queremos, porque já é lei, né? Vocês sabem que é lei? Todas, já foi aprovada a lei. É lei. Inclusive do seu Jair Bolsonaro, que o pessoal fala, cadê a lei que ele fez? Ele fez alguma coisa, fez da urna do voto impresso, meu filho. Vai lá pesquisar, lê um pouco, tá? Então é lei já foi sancionada pela Presidência da República. Eles não querem cumprir a lei. A gente quer que seja cumprida a lei, gente. Custa cumprir a lei? Eu esqueci meu pandeiro hoje, lá no meu carro, caramba. Mas vamos lá, vai. Dona Heloísa, a senhora me chamou lá no Facebook e falou assim, olha, lá na rodoviária nós estamos fazendo um bom trabalho, eu fiz um comentário aqui sobre os problemas recorrentes ali no centro da cidade. Eu quero, antes de entrarmos nesse assunto, vocês vão comentar aqui comigo, vão me ajudar a fazer essa pauta aí. Antes disso, eu quero lembrar que segunda-feira, tá? Segunda-feira, gente, você que está aí, eu tenho uns amigos que assistem o programa lá dos Estados Unidos, tenho amigos que assistem no Japão, tá? Tá assistindo aí ao vivo. Aqui em Campo Grande, duas pessoas, dois trabalhadores, estavam saindo para trabalhar, tá? Para trabalhar. E um bandido, um vagabundo, um safado, um criminoso, um assassino, não é? Abordou uma moça para assaltá-la. Esses dois que estavam indo trabalhar com as suas bicicletas, um pedreiro e o outro assistente de pedreiro, um pai e o outro filho, viu aquela cena e, para defender essa moça, o filho mais novo, de 34 anos, desceu da bicicleta e foi lá brigar com o bandido. Um nóia, um drogado, um vagabundo, no centro da cidade, ali na Avenida Calógeras. O que aconteceu? O que aconteceu? Mataram. Esse vagabundo matou ali, na luz do dia, um trabalhador saindo para o seu trabalho. Foi morto a tesouradas, levou tesourada no pescoço e morreu em plena luz do dia saindo para trabalhar. Isso aconteceu no centro da cidade. Aqui em Campo Grande, não foi num país distante, foi aqui. Foi aqui. Gilbert, posso interromper um pouquinho? Pode. Além de todas essas, do meu currículo aí, pequeno que você falou, eu sou do Conselho de Segurança. E há um mês atrás, o Conselho de Segurança, juntamente com as polícias, fizeram um cadastramento. Desculpa interromper você, quero parabenizar a polícia, que de maneira extremamente competente, como tem sido, capturou esse vagabundo em poucas horas, no meio do mato, e utilizaram inclusive até um helicóptero para pegar esse safado.
que está preso agora graças à nossa polícia. Graças à nossa polícia. Tá bom? Se você não gosta de polícia, eu não sei o que você é. Entendeu? E enaltecendo, porque eu convivo, eu faço parte do Conselho de Segurança e pertenço ao 1º Batalhão ali, porque é o nosso batalhão do centro. E eu acompanho o trabalho deles. Esse rapaz era um dos cadastrados naquele mês anterior. Existia um monte de cadastrado, Ele estava com verdade. 7 passagens pela polícia. Então, esse trabalho do Conselho de Segurança foi muito criticado pelo Ministério Público, acusando as polícias e o Conselho de violência. Veja bem, nós precisamos tomar atitude sobre isso, porque esse rapaz já tinha 7 passagens e foi liberado. Heloísa, temos as imagens aí, ó. Então, o que acontece? Pode ir falando, vai O que passar as imagens do rapaz, essa morte poderia ter sido evitada, porque todo dia, Gilbert, eu estou acompanhando isso por causa do problema ali da rodoviária, todo dia a polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Como é que uma pessoa com 7, 8, 12 crimes está na rua? É óbvio que ele vai fazer de novo. Então, o trabalho da nossa polícia, eu falo por todas as polícias, Polícia Civil, Guarda Municipal e a PM, é bárbaro. Eles trabalham arduamente. Entendeu? E a gente só tem a agradecer. É verdade, é verdade. Passou as imagens aí, né, Paulinho? Foi quando ele feriu, né? Tem as imagens de segurança de alguma câmera de segurança. Você tinha visto isso aí já? Não, sabia dessa notícia? Pois é, esses fatos aí parece que estão se tornando recorrentes, não é? E eu lamento muitíssimo pela morte desse trabalhador. O pai presenciou a morte do filho. Muito triste isso, gente. Né? E não é numa linha vermelha, amarela, nem não, nada. Não, aqui é o que eu falei, isso não foi no Rio de Janeiro não, gente. Não foi em São Paulo, grandes centros aí que acontece também barbaridades, obviamente, devido às proporções também do tamanho da cidade, mas acontece mais coisa, claro. Foi aqui em Campo Grande, né? Saindo para trabalhar, para com isso. Mas olha, eu estava comentando com a Luciana, se a sociedade, Antônio, mais uma vez, se a sociedade não começar a apoiar a polícia, apoiar o Conselho de Segurança, nós vamos entrar num fundo tão grande. E aí vem velho ditado, depois nós vamos remediar. Quando já tivermos lá na frente, como está São Paulo hoje, nós estamos com mais de 1.000 moradores de rua. Não, mas é fácil falar na antiga rodoviária. Não é a antiga rodoviária. Nós estamos invadidos na Orla Ferroviária, na Vila Planalto, na Progresso. São 9 pontos. A Orla Morena também parece que virou um... A Orla Morena também, a gente está... Aonde, Coquinho? Jaci. São 9 pontos violentos e perigosos, né? Então é fácil, às vezes eu brinco, eu comentei com você, entrei em contato com você, porque as pessoas, é mais fácil falar na antiga rodoviária, né? Eu estou lá há 40 anos, eu nunca tive um problema, eu pessoalmente, né? Então, às vezes eu defendo. Por que você defende? Porque eu sou proprietária, uma das proprietárias do prédio, e estou há 8 anos trabalhando de domingo a domingo para a recuperação daquele espaço. A senhora, né? É uma pessoa batalhadora. E eu penso assim, a sociedade precisa ver o outro lado, porque para a mídia, essa mídia que nós temos aí, às vezes falta pauta, então ela fala, vamos falar da antiga rodoviária, que é uma coisa legal, não, mas né? não era falta pauta minha, não. Foi na hora falando, ali, eu falei da mídia tradicional, né? É o que eu tenho observado. A pessoa morre lá na Afonso Pena e ela fala, morreu na antiga rodoviária. Mas o que eu acho mais interessante, a antiga rodoviária está a 1 quadra da Fiemes e ninguém fala, morreu na esquina da Fiemes. Você entendeu o preconceito? Eu entendi. A senhora acha ali que virou um... uma referência. É boa, uma referência. Aconteceu alguma coisa dentro da cidade. Isso é na rodoviária. Isso a gente vem acompanhando há anos. Eu vejo isso. Sabe o que eu acho engraçado? Quem fala isso hoje esquece que já pegou ônibus para ir para São Paulo naquela rodoviária. As pessoas parecem assim, construiu uma rodoviária nova, a outra deixou de existir. Não existe isso. Ele tem toda uma importância histórica pra gente. Tem uma foto, inclusive, aí, né, Paulinho? Antônio, o que eu me refiro é isso. As pessoas não... Essa mídia, a mesma mídia que eu tô falando, ela não vai lá e fala, Heloísa, o que tem de bom acontecendo aqui?
Nossa, eu percebi que o entorno melhorou. Eu recebo N feedbacks falando, nossa, hoje eu subo pela Dom Aquino e eu senti até o ar diferente. Nossa, Joaquim Nabuco virou uma grande avenida. Antes, vocês lembram, tinha aquele canteirinho ridículo ali no meio da... Bem ali no meio, é. Quando abriu aquela avenida, todos os prostíbulos do lado sumiram, da noite pro dia, como se fossem ratos. Dona Heloísa, realmente existe O preconceito. esse preconceito justamente, talvez, por as pessoas também não se darem conta de que houve realmente uma revitalização. Pequena, mas houve, né? E já deu uma melhorada, como a senhora disse, nos ares ali da antiga rodoviária, que por sinal, eu mesmo já peguei o ônibus lá, ia no cinema, né? Tinha o cinema lá. Era o melhor cinema da melhor América cinema, Latina. inclusive, era lá, uma sala grande. Depois começaram a fazer até teatro lá do cinema e tal. Tinha 2 cinemas, inclusive, né? 2. Eram 2 cinemas, né? Aí tá aí uma foto antiga aí da rodoviária, né? Aqueles Tempos ônibus áureos. antigos, bonitinhos, né? Parece ônibus de escola americana. Esses Então, ônibus aí, o que o cara eu acho fazer 10 horas aí dentro de interessante, brincadeira. eu não. vivi toda essa época aí, né? Eu tinha uma loja A senhora bem é na dessa época frente. aí? Eu tinha uma loja bem na frente, o ônibus parava na frente da minha loja. Era tão interessante que as pessoas do centro da cidade vinham com cheque em branco pro meu marido, principalmente, que eu sei, tô falando por mim, oferecer o valor que fosse para sair dali, né? Sim. Então, quer dizer, houve um momento áureo. Sim, E aí eu sem fico dúvida. triste porque as pessoas não perguntam Peguei assim. muito ônibus aí. O que está sendo feito? E também os ônibus urbanos que ficou do outro lado, depois aqui passaram é urbano, para para lá é o interurbano. Exato. Então, o que acontece? As pessoas, ao invés delas virem nos ajudar, porque ninguém pergunta, Heloísa, por que está tão difícil essa revitalização? Entendeu? Ninguém pergunta, mas a gente que está dentro sabe o que acontece. Eu imagino o sofrimento também das pessoas que estão ali dentro, estão passando apuro. Toda a minha juventude foi para adquirir imóveis inclusive, lá. até que eu comentei, falei assim, olha, eu tenho dó do pessoal que está lá dentro, dos comerciantes, que estão passando apuros, não é verdade? Luciana, você como psicóloga, o que você acha que poderia ser feito para melhorar ainda mais essa situação do antigo prédio da rodoviária? Se nós formos pensar, eu acho que aí realmente poderia ser investido não somente, lógico, com o investimento dos proprietários, mas ter um apoio também. E agora vocês viram, né, essa mudança que teve no Sesc, né? Tudo bem, é uma outra realidade. Sim, mostrei mas aqui. Olha como ficou lindo. Então, aí pode ser algo assim extraordinário. Então existe, eu acho que vai ter que buscar o apoio mesmo da prefeitura. Isso aí vocês estão buscando muito? Não? Você falou da prefeitura. Por que você se referiu buscar apoio da prefeitura? Porque ela pode entrar com uma parceria, né? Tanto de responsabilidade, por também ser um prédio que é histórico. Então, eu vou vamos contar lembrar pra que você. a rodoviária é um prédio privado. Ele é privado. Mas privado, será que... não. Ele não é privado. Ele é público-privado, que ninguém Então sabe. tem participação Então, pública-privada. eu respondendo para Luciana, Melhor aqui. essas abas que nós estamos vendo, tanto a urbana como a interestadual, e aonde vendia passagem, pertence à senhora dona prefeitura. Então agora por Repita aí, pra mim, aonde que pertence a prefeitura? a aba urbana da frente do correio, Aonde que fica essa isso aqui, daí, ó? Essa aqui? essa daí. Essa aqui? Não, aqui onde estão os ônibus. Esse aqui? Do Essa outro aqui? lado não entravam Tá. os ônibus interestaduais, que fica na Joaquim Isso Nabuco? mesmo. Interestaduais era aqui. Lá atrás, aí não está Isso, aparecendo na foto. Não tá aparecendo. E aonde Tá. a gente comprava as passagens? No andar de Passagem lá em cima. cima. Isso. Então, ali pertence a senhora dona prefeitura. Então, por aí você já começa a entender o porquê embrólio. que o privado não consegue Sai do fazer lugar. nada. Eu tenho algumas salas lá, certo? Como que eu, privado, você acha que eu não sonho de pôr blindex na minha sala, trocar o piso, rebaixar teto? Para quem? É verdade. Para quem? Se a aba da prefeitura é o problema, é na aba da prefeitura que fica o problema. É a mesma coisa de você comprar uma casa, você fala, nossa, que lindo, vou reformar minha casa inteira. Só que você não olhou do lado tem um tráfico e do outro lado tem um prostíbulo. A Exato. sua casa jamais vai ser valorizada. a senhora tem- Isso continua. A senhora tem discutido isso com a prefeitura? Sim, há 8 anos. E o que o prefeito diz? Agora, depois de 8 anos e alguns prefeitos, o Marquinho se colocou à disposição de resolver este problema.
Inclusive, então, o prefeito Marcos Trades está convidado a vir aqui no programa. Já entrei em contato e o senhor está convidado, prefeito, para vir aqui até o programa, para falar da cidade, para falar o que está acontecendo, falar da rodoviária, enfim. O programa está aberto aqui para o senhor, tá? Está convidado, convidando aqui ao vivo o senhor, prefeito Marcos Trades, vem aqui a Uma Hora com Fico conversar com a gente. Está convidado. Pois não. Como está a questão do lanchódromo? Lanchódromo. Vamos lá. Então, um dos problemas para o nosso prédio nesses últimos 8 anos foi a instalação daqueles lanches lá, que o antigo prefeito, para beneficiar as grandes marcas, Burger King... Tirou ali da avenida. É lógico. Mas aonde que nós vamos colocar? Onde que nós vamos Joga colocar? na rodoviária. Mas joga lá na rodoviária, tem aquela cobertura lá, é nossa. Só que ele não lembrou de pôr uma pia, não lembrou de pôr água, não lembrou de pôr sanitários e não lembrou do problema que isso viria. Né? Tanto que, se você for observar, essa situação de moradores de rua e de adictos foi após os lanches. Porque existe toda uma... Fica a noite inteira a turma lá? Existe toda uma conivência. Noite inteira? Não sabia. Entendeu? Numa imundície, no mesmo lugar onde os adictos urinam, defecam, tomam banho, é onde é servido o lanche à noite. Dona Heloísa, a gente também tem que eu defender essa turma que está batalhando lá. Não, eu não tenho nada a ver com os lancheiros. Realmente, o culpado é quem não deu estrutura para o pessoal, porque eles estavam lá na avenida, quietinho na deles, todo mundo parando lá para comer seu lanchinho, certeza absoluta. Ele batalhando o pão dele de cada dia. E era uma coisa cultural, turística nossa, né? Turística. Antiquíssimo. Quando eu cheguei em Campo Grande, já existia amava. aquilo, né? Isso vai fazer 30 anos, mais de 30 anos. Por exemplo, quando foi transferido a feirona, e agora a gente tem a feira, foi dado toda uma estrutura para a feira de segurança, de instalação. A gente eu acho que seria até uma coisa muito legal se ele tivesse feito isso. Vamos construir o lanchódromo, até mas porque a cidade cresceu. Só isso. Vamos dar uma mão de tinta, vamos colocar tubulação, vamos dar toda a estrutura. É só isso, como o Antônio falou. Não houve. Simplesmente colocaram. Jogaram lá. E o que acontece? Para não deixar uma má interpretação, o Marquinho está comigo desde antes da eleição. Nós já estamos movimentando um projeto para lá. Conseguimos uma clínica que iria se montar, um projeto fantástico. Infelizmente, a pessoa, exatamente o que eu ia falar. Quando fechou com o prefeito, a pessoa faleceu bruscamente. Falei com ele às 4h, 7 ele morreu. Acontece, né? Agora nós estamos com alguns projetos que eu não posso comentar agora no momento. Inclusive, hoje vai ser o grande dia que a gente vai receber o retorno dessa empresa. Mas o Marquinho já pôs à disposição a área dele. Ele é parceiro. Então, alguma coisa vai acontecer. Por que é importante isso? Porque na medida que a gente utiliza as partes públicas, onde está a mercê, eu, proprietário, porque ali é um condomínio. A hora que esse sócio majoritário vier... vier... Que a rodoviária era um prédio privado. Justamente. Então, a hora que esses proprietários... Justamente. A hora que vai utilizar essas áreas vier, ele vai atrair público. E eu, com público, eu alugo as minhas salas. Você tem noção do que é você ter mais de 10 salas há uns 15 anos sem alugar? Eu acho que a senhora está dando um baita do preju. Entendeu? Então, as pessoas falam... E o PTU chega, né? Infelizmente. Às vezes eu esqueço deles, né? Eu esqueço. Até falei pro prefeito. Outra questão que, de repente, poderia até ter uma anistia do IPTU. Nós estamos conversando com o prefeito. Sobre isso? Já estamos falando. Ele está apto a nos ajudar. O problema está sendo essa finalização que envolve dinheiro. Eu ouvi dizer que uma universidade gostaria de se instalar lá. Não quer falar? Não fala. Tá bom. Luciana, pode falar. Não, exatamente o que eu estava assim, falei, mas qual projeto, né? Será que ali não seria uma grande clínica? Fiquei pensando, sabe? Ou mesmo se fosse um centro de referência na área da gastronomia. Enfim, comecei assim, não ficar na questão só de comércio, né? Nem é bom, viu? Exatamente. Então, muito mas você já meio 14, já colocou aí. E o cinema? Então, os cinemas, ontem eu liguei pro proprietário e ele tá assim, aberto a negociar com alguém que queira ter uma casa de show, uma centro de convenção, que Campo Grande é carente. Então ele tá assim, aberto a negociar. Até pela localização. A rodoviária antiga, ela é super bem localizada. Então, Antônio, você falou uma coisa que eu acho que é onde está o grande problema de por que as coisas não tudo diluírem. Para ali. Né? O terreno é um terreno hipervalorizado, é um terreno maravilhoso, que daria belas torres de apartamento,
E será que não tem um setor imobiliário que está justamente interessado e evitando que o progresso chegue ali? Agora, deixa eu fazer uma observação que as pessoas também, não sei se elas sabem disso, mas a estrutura da rodoviária, quando eu falo estrutura, é a estrutura, a engenharia toda, isso, ela é muito forte, ela é muito boa. Você vai na rodoviária, você não vê uma trinca, não vê nada. Nós temos um prédio estrutural. Estamos com algum probleminha agora no telhado, a gente vai ter que trocar, mas nós estamos aguardando esse sócio que virá. Quantos anos? Em compensação, eu pedi para fotografar todo o telhado. Tem 41, porque a minha filha aprendeu a andar lá e ela tem 41. Eu mandei pedi para fotografar todo o telhado e as madeiras são de pés de mais de 20 centímetros de largura, vigas, não tem um dano, só as telhas mesmo que a gente vai ter que trocar. É normal. Agora, você pensa bem, Luciana, qual seria a transformação em todo o bairro Amambaí, na rede hoteleira, que 70% da rede hoteleira está ali, né? É verdade. Esse prédio, a importância que seria para o bairro Amambaí. Agora, com o Reviva Centro, nós não podemos ficar de primo pobre ou primo rico. Então, o prefeito, viu, Fico, ele está bem determinado. A gente está evitando comentar porque ainda não assinou o documento, mas alguma coisa vai acontecer. Olha, né? o prefeito, eu convido novamente o prefeito a vir ao programa para a gente discorrer sobre esse assunto e outros, né? E voltando ao operador de rua. Prefeito, ajude aí o pessoal da rodoviária, prefeito. Porque você veja bem, imagina uma estrutura desse tamanho, se for utilizada essas partes, é automático que o morador de rua se mude dali. Ele se manda, lógico. Entendeu? Isso é automático. Onde tem progresso, é automático. O que aconteceu com a região da feira. A feira agora, a nossa feira atual, você lembra como era ali? A antiga ferroviária, né? A gente tinha morador de rua um monte ali, né? Esses adictos, como vocês chamam mesmo, eu não lembro como chama aquele piso perto da ferroviária antiga, eles estavam sempre deitados. Veio a feira nova, sumiram todos. Pois é. E é uma área super grande, tão grande quanto a rodoviária, a área da feirona. Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, senão não vai dar tempo nem de eu falar, depois a gente volta nesse assunto da rodoviária, que é um assunto complexo, né? Complexo. E eu espero de coração que seja resolvido mesmo, viu? Que ali e eu acho que vai ser resolvido. Não, eu acho que chegou num momento que não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Ô, Antônio, deixa eu perguntar um negócio para você. De um ano para cá, você acha que aumentou o número de pessoas que estão tirando o visto americano para viajar? Aumentou bastante. Na verdade, foi interessante, porque a gente tem empresa de visto há bastante tempo. E a gente não tinha uma procura tão grande para emissão de visto. O que a gente teve com a crise brasileira, a alteração da crise brasileira mesmo, foi muita gente procurando para ir embora, não para fazer passeio. Muita gente fala assim, vou contratar uma assessoria de visto para ir para Disney. Todo mundo tem isso na cabeça, como eu fui, você sempre foi, todo mundo foi. Mas agora você tem uma procura para ir morar mesmo. As pessoas estão procurando investir lá fora, ou até ficar ilegal de maneira mesmo. Legal? Então, alguns de maneira legal e outros não. Outros porque eles têm até uma coisa que é interessante falar, sobre o prazo de você ficar legal. Mesmo você 6 tirando o meses, visto você de pode ficar lá como turista. Isso mesmo. Você tirando o visto de turista, você tem 6 meses. Aí você tem as pessoas que elas falam assim, tá, mas eu ganhei o visto por 10 anos. Não quer dizer que você vai ficar 10 anos ganhando dinheiro lá. Nada disso. Você tem que ter uma interrupção. Então, você fica 6 meses, como na Inglaterra, a mesma coisa. Eu tiro visto em inglês também. Aí a pessoa, ela fica por 5 meses. Aí o que ela tem que fazer? Ela volta de novo para o Brasil e ela retorna para lá. Se ela fizer isso, nova imigração. Isso, ela ficar fazendo isso durante muito tempo, ela não vai ter problema nenhum. Um dia, realmente, você voltando lá na terceira vez, o agente consular vai te parar e vai falar, mas você está exercendo alguma atividade profissional aqui, porque não tem uma lógica você ficar indo e voltando dessa maneira. Exatamente. Mas se você seja um comprador compulsivo, né, Luciana, a gente tem umas amigas boas para isso, né, Luciana? Que vão lá comprar na Black Friday, né, Fico? Também, um povo que adora Black Friday. Não vou mais na Black Friday, né? Muita bagunça. Ainda mais se for só por uma semana, é um comprador. Agora, no passaporte, está falando que ficou 6 meses, né? Não adianta falar bem assim, as pessoas acham que os americanos são burros, sabe?
eles pegam assim e falam, o cara, eu vou tentar ele não carimbar a minha saída, né? Então, Ué, mas como? gente, pelo amor de Deus. Ou então, a pessoa tenta tirar o passaporte, o visto, aí ela dá uma informação inverídica da primeira vez. Eu pego muito isso, eu pego a segunda tentativa. Aí você pergunta, você falou que é uma dica boa para quem vai tirar visto, vocês estão tentando tirar sozinhos ou vão procurar ou não assessoria, é jamais dizer que você tem parentes nos Estados Unidos, porque isso facilita a sua ida para lá. Mas mesmo se você não tá com a intenção de morar, por favor, você é turista mesmo, você nunca deve dizer que você conhece ninguém lá. Outra coisa também que é furada é aquelas cartas. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma Carta irmã... convite. eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, conseguiu o green card, então eu não vou pagar um hotel, vou economizar R$1.000, vou ficar na casa dela, né? Gente, pelo amor de Deus, você perde todo o dinheiro. O Paulinho quer fazer uma pergunta para você, claro. Antônio. Antônio, Portugal, a gente vê que muitos brasileiros estão indo para lá. Alguns até buscando uma melhora de vida e tal. Mas o que eu estou lendo ultimamente é que algumas pessoas que estão indo para lá, eu quero fugir do Brasil, vamos dizer assim, né? Porque o país está tomado por comunistas, pessoas assim, muito ligadas à esquerda. Mas Portugal... estava lendo, o presidente é socialista. Você sai do fogo para cair na frigideira. Então, como que tá assim, eu não conheço uma pessoa que mora em Portugal ou já passou por lá. Como que tá o país? Portugal, para o brasileiro, ele é muito fácil. Até a questão da barreira da língua. Você não teria a barreira da língua, seria ótimo. Então, ele acaba sendo a procura mais óbvia para o brasileiro. Uma época foi Madrid, foi a Espanha, né? E Portugal, ele não está numa situação... Nunca teve, na verdade. Portugal, as pessoas acham, vou melhorar de vida. Realmente, melhor que o Brasil, pode até estar, mas nunca foi mais rico que o Brasil. E Portugal é o primo pobre da Europa, né? A Inglaterra mesmo, ela se recusou a entrar no euro há décadas atrás, porque ela jamais aceitaria compartilhar uma moeda com Portugal. Portugal, Grécia. Foi Portugal. A Inglaterra foi super taxativa. Eu não vou me rebaixar ao nível de um país pobre como Portugal. Eles se recusaram até o euro para não ter um país pobre grudado neles, entendeu? Então, quando o brasileiro fala que ele está indo para melhorar de vida num país desse tipo, né, não respeitando os portugueses, claro, mas cada lógico, um sabe do seu sistema financeiro, né? E assim, aí o brasileiro está indo, sua primeira pergunta, sobre ir para lá. Ir para lá é muito fácil, ele consegue até tirar CPF, por nós sermos brasileiros, a gente tem essa vantagem pelo menos. A gente só não teve chance, não tivemos muita sorte de termos sido colonizados por um país muito rico. Infelizmente não aconteceu, né? Os senegaleses adoram ir para Paris, porque eles têm facilidades para trabalhar e podem ficar muito bem lá. Mas o brasileiro que vai a Portugal, ele tem essa facilidade da barreira linguística, do CPF que ele pode tirar, e após 5 anos, se ele confirmar residência fixa, como ele confirma ainda ao médico, com frequência, no consultas, ele pode pedir a cidadania. Entendeu? Cidadania? É a cidadania mesmo. Uhum. O que acontece? Tem muita diferença nisso, da cidadania e do green card, né? Para os Estados Unidos, né? Sim, sim. A pessoa fala, agora eu sou cidadão. Não, ela adquiriu um green card. Não é uma outra história. É outra história. Deixa eu fazer o seguinte, quando as pessoas têm que entender o seguinte, quando vão para os Estados Unidos, tira o visto é válido, geralmente 10 anos, né? Como o Antônio disse, não quer dizer que você possa permanecer 10 anos lá em território americano. Visto é uma coisa, visto é uma coisa, permanência é outra. Exatamente. Permissão para estar nesse país. A permanência em solo americano como turista é de 6 meses. Como turista. Se você trabalha lá e você tem um visto turístico, o visto B1 e B2, isso você mesmo. Está cometendo um crime. Então, diferente da Europa, vou voltar à história lá, foi até bom você falar isso. Mas meu amigo trabalha lá. Isso aí é problema dos americanos, você está contratando pessoa ilegal. Os americanos, a lei deles é ótimo você ter falado sobre isso, porque em Portugal, na Europa, é considerado um delito. Você está tentando ficar ilegal. Nos Estados Unidos é um crime. Aí você fala, não tem diferença entre os dois. Tem sim. Por exemplo, se você é pego pela imigração espanhola, como você está lá há mais de 6 meses, está ilegal, eles vão te colocar no próximo voo e você vai voltar para o Brasil. Nos Estados Unidos, se você for pego, você vai para a cadeia, você vai ter que contratar um advogado, um dia você vai sair da cadeia.
Você Entenderam? cometeu um crime. Né? É um crime, não O é fato assim. de você ter entrado Na com Europa você visto- não vai pra cadeia, você só é mandado de volta pro Brasil. Exatamente. O fato de ter entrado com visto turístico e ter cometido o crime de estar lá trabalhando, sendo que você tinha um visto turista, está cometendo um delito, porém você entrou com um visto. Então, Isso. ameniza. Pior aquele que entra pela fronteira, Pela né? fronteira. Aquele é uma invasão. Você tampouco foi convidado para entrar no território americano. São Aí, dois meu filho, crimes. é cadeia braba mesmo. É algema e cadeia. Não tem mais jeito, né? Antigamente, na época do Obama, eles tinham uma regrinha lá que era o tal do cai-cai. Né? Eles se deixavam ser pegos porque não poderia prender, uma coisa assim, saía da cadeia. Mas tinha um rolo lá, enfim, beneficiava esses imigrantes ilegais. Né? Agora o Trump acabou toda essa coisa aí e logo, logo, acho que vai meter o muro lá mesmo, né? Porque Eu ali acho a que entrada sim. pelo México ali. O caminho, Não é eu acho verdade? que é o muro mesmo. Exatamente. Mas tem as formas legais também. Tem as formas legais, aí sim, Sim. que é uma coisa que se você está querendo ir para os Estados Unidos, tanto a passeio, estudar ou como investidor, procure o Antônio Osmani. Eu vou deixar depois o telefone aqui na descrição para você, tá? Que ele entende tudo disso aí, tem assessoria jurídica, tem gente aqui, tem gente nos Estados Unidos, pode dar toda a assessoria para você fazer a coisa legal, para você ir tranquilo, sem problema nenhum. Né, Osmani, é isso? Claro, você fica sossegado. Fica né? sossegado. Tem até umas fotos, depois se der tempo, vou mostrar umas fotos do Antônio lá nos Estados Unidos, na Disney, levando o pessoal tem para... algumas. Você também faz guia, né? Faço guia. Faz guia também. Muito menos do que eu fazia antes. Agora, Só de 2 vez em vezes por quando. ano para passear. Ah, que maravilha. Eu quero trabalhar de guia com você, viu? Também, já sou Acho também. Isso, eu carrego mala, dirijo, tá a gente bom? ajuda a cuidar. Isso, dá uma arranhadinha Quando eu no morrer, inglês. isso vai ter sido a frase que eu mais escutei na minha vida. Posso ir na sua mala, posso carregar a sua mala. Domingo agora é Dia das Mães e o assunto agora é a senhora Suzane Richthofen. Domingo agora é Dia das Mães, mas a senhora Suzane Richthofen, aquela que matou a mãe e o pai, não é? Ela saiu, deu uma saidinha para o Dia das Mães. A Jatobá também. E a Jatobá também que matou a a sua filha, enteada, né? enteada, né? A menininha, né? Filha desse criminoso aí, que é o Alexandre, né? E essa aí era a madrasta, né? Os dois jogaram a filha pela janela. Agora, é uma ironia que esses dois, essa senhorinha aí, né? E a Paula, né? E a senhora Suzane Richthofen, no Brasil eles têm direito à saidinha do Dia das Mães. Já é a terceira vez que ela sai, inclusive, uma senhora que nos Estados Unidos, senhora Suzana, em determinados estados, os 50 estados americanos, de 31 estados que têm pena de morte nos Estados Unidos, muito possivelmente, pelo crime bárbaro que a senhora cometeu, junto com aqueles outros 2 criminosos lá, que é os irmãos Cravinhos, né, que matou a sua mãe e o seu pai, amarretadas, dormindo sem direito à defesa, um crime bárbaro, com requintes de crueldade, onde ela foi lá no enterro do seu pai e ainda chorou. Oh, meu Deus e tal. Tudo por causa de dinheiro, para passar a mão na grana, junto com os seus outros 2 comparsas, que eram os irmãos Cravinhos. Nos Estados Unidos, dona Suzana, a senhora estaria muito possivelmente no corredor da morte ou numa prisão perpétua, entendeu? Agora, tem uma coisa boa. Em alguns estados a senhora pode escolher até a maneira de morrer, sabia? Eu quero torrar na cadeira elétrica, eu quero uma letal ou um pelotão de fuzilamento. Num país sério, é assim que as coisas acontecem. Aqui a senhora tem saidinha do Dia das Mães. Para comemorar o quê, dona Suzane? A senhora não tem nem mãe, mas a senhora matou ela. A senhora esqueceu disso? A senhora não tem vergonha na cara? A senhora vai ficar pro resto da vida. Aqui não tem pena de morte, mas a senhora passará pro resto da vida com uma faixa aqui no meio da testa dizendo: eu sou uma assassina. Eu matei os meus pais. Isso será para sempre, para todo sempre enquanto você estiver aqui. E se a senhora não se arrependeu de tudo que cometeu, a senhora também vai pro colo do capeta, tá? Que é onde a senhora devia estar, inclusive, já faz tempo, na minha opinião, tá? E a Jatobá também, que jogou a menininha pela janela. Outra assassina, covarde, entendeu? Que não tem
escrúpulo com essa cara de monga sonsa dela aí. Mas, Pico, daí eu te pergunto, isso é a culpa do quê? Do politicamente correto? É a culpa do politicamente correto, é a culpa das nossas leis são frouxas. São frouxas, porque na causa pétrea das nossas leis não pode ter. Aqui não pode mexer, não tem como mexer, gente. O pessoal não entende isso, não tem como mexer. Por exemplo, podia ter pena de morte no Brasil. Não pode. Porque essa não pode ser mudada na Constituição, não pode ser mudada, é frouxa. A nossa Constituição foi feita por comunistas, foi feita por socialistas. É óbvio que fizeram uma Constituição frouxa nesse aspecto aí. Pode fazer o que pode ser feito é o seguinte, é você fazer lá um projeto de emenda, entendeu? A Constituição, entendeu? E prolongar, por exemplo, 30 anos, passa para 50. Vai entrar lá com 20 anos, vai sair com 70. Vai entrar com 30, vai sair com 80. Mas eu não sei se um terço da pena, né? Que culpa? Também tem isso, tem bons comportamentos. Um terço, saidinha de Natal, saidinha de não sei o quê, blá, 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 blá. Que não pode ser mudado, porque precisaria É a fazer causa uma pétrea. reforma. Precisa fazer outra Constituição. Sim, mas e... Não tem jeito. Por quê? Só fazendo outra. Ah, sim, mas pode ser feito. Muito complicado. Teria que fazer outra Constituição, porque não podemos aqui ter trabalhos forçados, é por isso que não tem trabalhos forçados nos presídios, trabalhos forçados, né? Sem remuneração, não pode. Aqueles caras escravo e coisa e tal, não pode também. É causa pétrea. Que a gente pague. Você não pode ter pena de morte, causa pétrea. E também não pode ter perpétua. Também é pétrea. Tá? Então não tem como mexer, fica isso aí frouxo, entendeu? E esse pessoal aí, ó. É como eu sempre digo aqui. Use e abuse. Exatamente, aí você vê assassinos. Na verdade, eles não têm medo tipo, de nada, né? Tá? Ninguém tem medo de nada. Gente, acabou o programa, acredita? Já foi. Passou rapidinho, né? Mas para encerrar, eu quero mostrar. Gente, tem um vídeo aí, Paulinho. Tem de qual? Sabe que encerrou ontem? Foi ontem que encerrou ou antes de ontem? Encerrou, quem renovou o título, renovou. Quem não renovou, não renova mais. Dançou. Brasileiro, como sempre, deixa tudo para a última hora. Olha o que virou. Uma telespectonete aqui do programa, o Antônio, mandou um vídeo dela na fila, lá para fazer a biometria, né? Olha a desgraça que tava. Olha lá, ó. Eu não tenho pena, né? Olha lá, olha a cara, então assim, ó. Tô até triste. Olha aí, ó. Olha aí o que virou, ó. Último dia, 5 horas da tarde. Quer dizer, deixa tudo pra última hora, isso aí que deu, né? Parece que foram até 9, 10 horas da noite, atendendo a turma lá. Isso aqui é vontade de votar, hein? Mas que bom, né? Ainda pelo menos vão votar, é a oportunidade que você tem. Hã? Sim. Mas eu acho que qual vídeo? Se você Mostra outro vídeo também. Mostra. Ela tá no ponto aí, pode mostrar. Ah, esse aí. Esse aí a gente tem que ficar o programa inteiro aqui falando. Ainda bem que está aqui a Luciana também, né? Luciana, psicóloga, psicóloga. Isso aí, tem áudio. Pode deixar. Que é isso, Luciana? Eu vou te mostrar. Pois é, eu vou falar para vocês o que é isso aí. Tem áudio ou não? Se não tiver áudio, eu comento aqui, não tem problema. Meu Deus. Ai, Já meu imaginei. Deus. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá. A opinião de vocês, pais, pessoas Esse aí, de quem bem, está de narrando é uma caráter, mãe. Entendeu? Tá? Isso aqui Escute o que ela vai dizer. é coisa de estar numa escola, é coisa de ensinar. Inclusive, tem um vídeo aqui que eles estão cantando Pega, Pega Minha Rola. Tem até alunos sem graça diante dessa situação. Isso aqui aconteceu no CF3, inclusive isso aqui é um print, olha só, a pessoa escreveu, puta que pariu CF3, CF3 tá estranho, e tá mesmo, gente, isso é um absurdo, isso aqui é um absurdo, se eu sou uma mãe de um aluno nessa escola, eu quebrar essa escola inteira, isso é inadmissível. Planaltina, por favor, senhores pais que têm filhos, que estudam aí, uma enquete, Tá. Eu quero que vocês me digam. Tá, eu vou encerrar o programa falando, isso aqui tem que fazer um programa inteiro. Tá? Frota, você tá vendo isso aí, Frota? O que você acha disso aí, Frota? O seu filho vai para a escola para aprender português, matemática, inglês, ciências, geografia. E aí, de repente, chega um cara lá com, né, desse tamanho, vestido de palhaço, dizendo que fazendo, sabe o quê? Educação sexual. Mas é para adolescente, assiste quem quer. E daí, cara? E daí? Isso é ridículo, isso é feio. Isso é constrangedor, não só para os alunos estavam constrangidos. Mas nenhum deles saiu, assistiu e achou super divertido. Quem me garante? Quem me garante? Não sei.
né? Isso é constrangedor para os pais, para os alunos. Educação sexual ele aprende na casa dele, pô. Entendeu? Com a idade ele vai aprender isso naturalmente. E da forma mais simples né? Luciana, possível. psicóloga, diz aí. Eu acho que a educação sexual ela vai acontecer da forma mais simples possível. Não precisa ter grandes Grandes mesmo, né? Por sinal, né? Até com acesso à informação que eles têm hoje. Tudo, mas e aí é você explicar o certo. É o seguinte, esse teatrinho que o eles que estavam é fazendo... realmente de uma forma Exatamente. Esse bem teatrinho que eles estavam simples fazendo era o seguinte, Luciano. Era para explicar o uso da camisinha, doenças sexualmente transmissíveis, etc, Sim. etc. Tudo bem, legal, Sim. bacana. Mas, gente, isso é ridículo, isso é feio, isso não tem graça, isso não é engraçado, isso é constrangedor. Ah, e tem mais uma coisa, Quando essa turma foi lá na escola para fazer o teatrinho, eles não falaram sobre isso, porque o diretor da escola tem também por obrigação, falou, tudo bem, vocês querem apresentar aqui um teatrinho? Quero. Tá, me passa o script aqui e deixa eu dar uma olhada no que vocês vão fazer. Ah, ok, pode fazer o teatrinho, então estamos de acordo, tá tudo certo. Não disseram nada, de repente chega lá, desculpa o palavreado aqui, chega lá esse cara com esse pintão desse tamanho, entendeu? Esse negócio aí balançando lá, falando isso aí que vocês ouviram aí para alunos menores de idade que estavam ali. Ou seja, é vergonhoso, é feio, reprovável e para mim inadmissível. Escola não é lugar de fazer esse tipo de coisa. É a minha opinião, tá certo? Por isso que eu sou, olha, esse tipo de coisa chega até a me irritar. Se eu tivesse com o meu pandeiro aqui, eu ia tacar o pandeiro lá no... Entendeu? Ah, Frota, você viu isso, Frota? Diz aí você, vai! Antônio, suas considerações finais. Quando quiserem, então, procurar a parte de assessoria de visto, né? Não esquecer que tem como você ir para os Estados Unidos legalmente. Mesmo que você queira morar lá, você pode pedir um visto de trabalho. Então, quando precisarem de qualquer coisa nesse sentido de assessoria, podem procurar a AO Vistos. Muito bem. E qual o telefone da AO Vistos? 967-99964-3061. Pode procurar lá, falar com você e vai providenciar tudo. O atendimento Deixa eu te fazer é uma só perguntinha comigo. rapidinho. As senhoras com mais de 65 anos ainda precisam ir em Brasília, São Paulo? Ainda precisam? O Trump ele alterou isso. Ele alterou a idade para 80 anos. 80 agora, tá. E para 13 anos. Então, os pais antigamente que eu pegava para mandar para Disney quando fazia 15 anos, as meninas, é muito comum agora. Aí as meninas não precisavam ir para São Paulo ou para o Rio. Tá. Agora todas têm que ir. Então, menores de 13 não precisam. Não, isso. E senhoras com mais de 80 também não, faz por aqui Não, mesmo. é isso. É isso? Tá, ok. Fala com o Antônio que ele sabe tudo. Antônio, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado. Luciana, suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a participação. Gostaria de fazer um convite também, porque, como você colocou no início, eu também assumi a livraria Le Parole, que é uma livraria. Qual e que é também o endereço da livraria Le Parole? É na rua Euclides da Cunha, 1126, Jardim dos Estados. Aquela bonita, tem um café lá dentro? Legal lá. É um lugar muito assim, mais do que uma livraria, é um espaço alternativo, né? Tanto para fomentarmos a arte, a cultura, a educação. Também temos psicólogos lá dentro. Temos o café, que agora a gente fez uma parceria com Maria Café. E temos uma galeria de artes. Então, assim, é um espaço cultural também. Legal. Então, eu faço o convite a todos a conhecerem a nossa livraria. Le Parole, as palavras em italiano. Lindo, isso? né? Muito bonito. E você é escritora também, né? A próxima vez você vem atrás dos livros pra Sim, gente. sim, será um prazer. Tá? Ok. Combinado? Combinado, então. Muito bem. A próxima vez você traz os livros pra gente Ok, mostrar, obrigada. Né? E Heloísa Carvalho Cury, tem muita coisa pra gente falar da rodoviária, hein? Ixi, isso aqui é uma história longe, longa, né? É uma história Falar longa. sobre conselho, segurança. E depois eu quero que a senhora venha aqui depois, para a senhora contar, eu sei que a senhora deve ter algumas histórias interessantes lá da rodoviária, algumas particularidades, algumas coisas. Já teve, por exemplo, esposa que pegou o marido lá, não? Eu mesmo, meu escritório era em cima. Depois a senhora conta, então. Às vezes eu A pegava senhora os maridos volta, de a amigas, senhora né? volta para contar essas histórias aí pra gente, que aquela rodoviária tem história. E fantasma, já teve fantasma? Não, o fantasma que tem lá é o preconceito. É o preconceito. E eu queria aproveitar esse momento que eu sei que tem muita repercussão para pedir para a sociedade, para os comerciantes, que quebre esse paradigma e vá à venha. rodoviária. Gente, as salas lá estão preço baratíssimo por Monte causa seu dessa negócio situação. lá.
Depois que acontecer alguma coisa, o preço vai Disparar. ficar disparado. É. O preço tá baratíssimo, tem segurança, é limpo, é mais limpo que a 14, que é Afonso Pena. Aí, pronto. Né? Nós só precisamos de uma pintura. Então venham montar Vem. seus escritórios aqui conosco. Muito bem, pode procurar a dona Heloísa Carvalho. A senhora tem escritório lá, né? É, eu Pode fico procurar lá. a senhora lá, não? Pode. Pode? Ah, o escritório da dona... Associação dos Lojistas. Associação dos Lojistas, né? Procura a dona Heloísa. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Não perca segunda-feira, então, o programa. Você que vai estar aqui, o Felipe já disse isso. E você que esteve conosco em um excelente final de semana. Deus abençoe você, que você tenha um final de semana maravilhoso. Eu estarei de volta na segunda-feira aqui com 1 hora com o Fico, o programa que nunca tem 1 hora. Né? 1h10 hoje, aí, tá vendo? Nunca tem 1 hora, né? Então, um beijão, até lá, tchau.